Bom dia, a paz do Senhor, né? Hoje é dia 6 de fevereiro de 2024, são 9 horas, 1 minuto para as 9, né? Vamos estar começando mais um momento, João 3:30, né? Que ele cresça, que eu diminua. Quem vos fala aqui é a missionária Nadira Albana, amém? Vamos estar orando como de costume, logo em seguida vamos estar entrando para a palavra do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa hora entro na Tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falas, pelos meus pecados, que são em número, Pai. Eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, aquilo que o Senhor tem confiado da minha pessoa. Nessa hora também, Senhor, apresenta a vida daquele ouvinte que vai estar ouvindo essa palavra. Que o Senhor possa estar indo de encontro com a necessidade dele, guardando, livrando, Pai, operando milagre, fazendo aquilo que ele precisa e que ele necessita, segundo a Tua vontade, Pai. Deus, para que haja milagre, para que haja conversão. Visita, Pai, aquele que precisa de uma porta de emprego, aquele que está desenganado pelos médicos, aquele, Pai, que necessita de um socorro. Porque o socorro só vem do Senhor que fez os céus e a terra, de mais ninguém. E desde já eu te agradeço, Senhor Deus. Visita os hospitais, os presídios, leprosários, visita os motoristas de carro, de ônibus e vans. Visita as crianças nas creches, visita a maioria dos jovens que já voltaram para a escola, visita, meu Deus, guarda o trânsito de São Paulo, guarda o trânsito do Brasil, livra as BR, Pai, visita os três poderes executivos, legislativo e judiciário do nosso país, visita as áreas de pessoas com câncer, que fazem hemodiálise, Pai. São tantas situações, que você possa visitar aquele pai de família que está desempregado neste dia, precisando de um alimento, abre as portas, Senhor Deus, envia a providência, envia pessoas para estar ajudando, para estar abençoando, é que eu te peço neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A gente vai estar meditando hoje em Mateus 5, tá? O título é As Bem-aventuranças. E a gente vai estar meditando em Mateus 5, ela vai falar de N situações, de muitas coisas, né? A qual o Senhor Jesus vai estar nos instruindo aqui através da sua palavra, né? Deixa eu fechar a janela aqui. E aí a gente vai estar falando das bem-aventuranças, né? Que está em Mateus 5, que diz assim: E vendo a multidão, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidores, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem, porque grande é a sua recompensa nos céus, né? Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês, né? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa manhã. Meu Deus, que eu venha falar aquilo que o Senhor tem para falar para mim e para o teu povo. Eu te peço, Senhor, que eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer, que eu não venha falar aquilo que eu quero, mas que a tua palavra ela venha ser manifesta aos nossos corações, porque a tua palavra ela é vida, ela é viva, ela é eficaz e ela é verdadeira. Amém. Então, Jesus ele está falando da bem-aventurança, né? A bem-aventurança aqui, quando ele fala de bem-aventurança, ele vai estar declarando a felicidade de bênçãos, né? No 1, ele fala do 1 ao 12, ele vai estar falando do que? A declaração de felicidade de bênção, né? E depois no 2, ele vai estar demonstrando sobre as éticas. E a terceira é o contraste entre os ensinos éticos de Jesus e as tradições legalistas judaicas. Então, assim, ele vai estar nos explicando, né? Porque aí vai entrar várias situações. Então, quando ele fala para mim e para você aqui que nós somos bem-aventurados, é porque a felicidade é um sentimento que muitas vezes, né, depende da circunstância externa. Então, assim, você é bem-aventurado por quê? Porque você está trabalhando, porque você não está sendo perseguido, porque você não está sendo caluniado.
Então, ele vem numa contramão, ele diz assim, né? Bem-aventurados pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Porque quando nós somos pobres de nós, da carne, né? E nós estamos firmados em Cristo, nós somos bem-aventurados. Porque nós sabemos que isso aqui tudo é transitório, é passageiro, né? Por quê? Porque ele diz assim, porque bem-aventurados que choram, porque serão consolados por quem? Por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, né? Então, se a gente começar a tirar os nossos olhos aqui da terra e levar para o alto, né? Como diz o salmista no Salmo 121, eleva os meus olhos para o alto, onde virá o socorro, a gente vai ver que nós somos bem-aventurados quando dependemos do Senhor, né? Porque tudo depende de Deus, né? Ele fala aqui no 8, bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Por que os puros de coração? Porque Deus é quem sonda a intenção do meio do teu coração. Ele sabe se o teu coração é puro ou o teu coração é ruim. Muitas vezes as pessoas falam uma coisa e tá pensando outra. Ai, irmã, ai, eu te amo, mas a irmã te odeia por dentro. Ela tem inveja de você. Mas Deus conhece, né? Muitas vezes a pessoa fala, ai, que maravilhoso. Mas pro coração dela tá ao contrário. Nossa, eu queria que ela se arrebentasse, que ela se lascasse, né? Então, mas ele diz assim, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Você está sendo pacificadora? E não é fácil ser pacificadora no tempo onde muitas pessoas te caluniam, te perseguem, né? Bem-aventurados, perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino do céu. Você está sendo perseguido por causa da justiça, porque você é a favor do que é certo? Porque a gente está num tempo onde as pessoas chamam a treva de luz e a luz de treva. A gente está num tempo onde, se você é contra aquilo que as pessoas falam, você é mal vista, né? Na época de Jesus não era diferente. Quando Jesus ele estava falando ali contra os fariseus, contra o pessoal das sinagogas, ele era tido como incoerente, como errado, né? Mas Jesus, ele conhece o coração do homem e ele sabe que o reino do Senhor, ele é tomado à força, não é para qualquer um. Se você não estiver preparada para se desvencilhar deste mundo, para deixar este mundo, jamais você vai ser uma pessoa bem-aventurada na presença do Senhor. Não tem como. Não tem comunhão a treva com a luz, não tem como. Depois, quando a gente vai lendo aqui, a gente vê aqui também que ele fala assim, bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se, regozije-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Nos céus, né? Pois da mesma forma me perseguiram, mas da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Gente, quantas pessoas foram perseguidas? Isaías, Jeremias, Amós, Naum. Moisés era caluniado pelo povo lá no deserto. Ele foi caluniado até por Miriam e Arão, seus irmãos, né, que ficaram leprosos. Que Miriam ficou leprosa. Por Acã, e entre situações, né? A gente vê Jefité, que era desprezado pelos seus irmãos. Gideão, que era o menor, mas tinha que bailar trigo no lagar. Então, igreja, são muitos. Se a gente for no Velho Testamento, são muitos, né? E aí Jesus, ele vem e diz assim, né? Pois da mesma forma, perseguir os profetas que viveram antes de vocês. Então, se nós vamos ser perseguidos. Se você é a favor das coisas do Senhor, tenha certeza que você vai ser perseguido. Se você sabe que o Senhor te chamou para uma obra e você não precisa puxar o tapete de ninguém, você não precisa caluniar, você não precisa passar por cima, você não precisa fazer parte das rodas dos escarnecedores, como diz no Salmo 1, então, filho, você vai ser perseguido por amor de Cristo. Porque quando você ama Cristo, você vai na contramão do mundo. Por quê? Porque nós somos diferentes, nós temos obrigação de ser diferente. A palavra do Senhor já vai dizer mais pra frente aqui, o sal da terra e a luz do mundo. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurará? Não servirá nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que veja as suas boas obras e glorifique o Pai de vocês que está no céu. Jesus está falando assim, o sal da terra é a luz do mundo. Igreja, porque nessa época, quando ele falava do sal, tinha o sal que vinha do mal morto, né? Muitas vezes ele continha impurezas.
Então, ele perdia o sabor, ele era um sal insosso, o sal do Mar Morto, né? Nessa época, ele usava esse sal. Então, mas se a gente for igual o sal do Mar Morto, que não tem sabor, porque quando a gente coloca, você faz um arroz e você não coloca um sal, o arroz não tem sabor, a comida não tem sabor, ela fica insípida, né? Então, assim, nós temos que ter o bom tempero de Cristo, né? Na medida certa. E a luz do mundo, né? Tem gente que vai tentar apagar, tem gente que vai tentar te esconder, mas você é a luz do mundo. Você foi chamado para fazer a diferença. Você foi chamada para pregar o evangelho verdadeiro, né? Aqueles que não pregam o evangelho verdadeiro, gente, eles brilham para o mundo. Mas você que é a luz do mundo, no mundo, é diferente. Então, Deus, ele vai te diferenciar, né? Por quê? Porque ele diz assim: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que veja as suas boas obras e glorifique ao Pai de vocês que está no céu. Você não vai querer se aparecer, você não vai pregar para querer ser a estrela. Não, a única estrela que tem que ter é Jesus, a estrela de Davi. Quem tem que brilhar é Cristo, quem tem que diminuir somos nós para que ele apareça. Mas no mundo, as pessoas são celebridade. E quem é Cristo? Quem é o Espírito Santo de Deus, né? Infelizmente, naquela época já era assim, não é diferente no dia de hoje. Então, que a gente venha sempre diminuir para que Cristo cresça. Que nós venhamos ser o sal da terra e a luz do mundo. Entendeu? E não é fácil. Não é fácil você estar no mundo onde você vai ser luz. Às vezes as pessoas chamam você para pregar e ela espera que você chegue no glamour. E você vai chegar aqui na humildade. Porque Cristo era humilde, né? Então, assim, você vai diminuir, ele vai aparecer. Você vai diminuir, ele vai aparecer. Porque você vai pregar a palavra dele. Você vai pregar a palavra. Porque a palavra de Cristo não é dessa terra, né? É dos céus. Então, porque a gente vai para o céu, a gente não vai ficar aqui. Isso aqui é passageiro. Ele diz assim: Jesus cumpre a lei. Não pensa que vinha abolir a lei ou os profetas, né? Não vinha abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei. A menor letra ou menor traço até que tudo se cumpre. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhe digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus, né? Porque eles eram adeptos da lei, eles seguiam a lei. Mas eles eram fariseus. E a lei do Senhor é o quê? Quando a gente vê Jesus, ele diz assim, se resume, amar a Deus sobre todas as coisas e seu próximo como a si mesmo. Como é que você vai amar a Deus? Fazendo aquilo que glorifica a Deus, fazendo aquilo que agrada a Deus. Porque não vai fazer aquilo que agrada o homem. Os fariseus, eles faziam as coisas para se aparecerem para os homens. Vai dizer que eles andavam, sentavam-se nas primeiras fileiras, eles andavam com as suas roupas se balançando, todo mundo sabia que vinha. Eles entravam na casa da viúva fazer aquelas orações longas, mas era para aproveitar, e entre outras situações. Ele queria ser o principal. Mas Jesus, ele disse assim, mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. O mandamento aqui é os 10 mandamentos. E aí você vai resumir. Se você ama Deus sobre todas as coisas, seu próximo a si mesmo, você não vai fazer imagem de escultura. Você não vai adorar outros deuses. Você não vai adulterar. Você não vai matar. Por quê? É resumindo. Você vai matar o seu próximo que você ama? Né? Como a ti mesmo? Não. Então você vai passar por cima. E vai deixar o que Cristo deixou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, seu próximo como a si mesmo, fazendo a diferença. E ele vai mais profundo, ele diz assim, né? No reino dos céus, pois eu lhe digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então, assim, a gente tem que ser superior, porque a lei do Senhor, ela é baseada em praticá-la, né? Cristo, ele diz assim, né? Não pense que eu vim abolir a lei e os profetas. Mas ele diz assim, o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Está lá em Hebreus. O fim da lei é Cristo. Se o fim da lei é Cristo, você vai fazer o quê? É seguir o exemplo de Cristo. Fazer o que é certo. Não é? Você vai servir. A gente tem que entender que nós estamos para servir.
que quanto menos a gente aparece, mais o Senhor aparece. Ele vai falar sobre o homicídio aqui. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar será sujeito ao julgamento. Mas eu lhe digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito ao julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão raca será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar, vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda e você poderá ser jogado na prisão. Então, poderá ser jogado na prisão. E lhe garanto que você sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Então, ele está falando, né? Que essa prisão aqui, o tribunal, esse raca aqui, é uma palavra, né, aramaica que significa vazio, né? Talvez cabeça oca, sei lá o que quer dizer, né? Então, ele está dizendo assim, que durante aí ele vai falar aqui na palavra dele aqui, o resumo, que durante o reinado dos perversos Acais e Manassés, tinha sacrifício humano aos deuses amonitas, Maloque, eram oferecidos. Ali Josias profanou o vale por causa da adoração pagã naquele lugar. Veio a ser um tipo de depósito de lixo municipal constantemente em chamas, e mais tarde a figura do lugar de castigo inevitável. Então, nessa época aqui, o homicídio, ele era tido pelos reis para punir ao povo, era algo perverso, né? Então, era algo terrível. E ele vem falando para mim e para você, se você tem algo contra seu irmão, você não vai matar, né? Vai até ele, peça perdão. Hoje em dia, a gente vê que, principalmente nas igrejas, na época de Santa Ceia, tem pastores que linha a ovelha, mata a ovelha, humilha, faz coisas terríveis. Daqui a pouco tá lá em cima tomando a Santa Ceia como se nada tivesse acontecido. Não se examina, não pede perdão, né? Como se ele fosse ali, nossa, o superior. Esquece que ele é uma ovelha como nós quando tá na Santa Ceia, porque o cabeça da igreja é Cristo. Mas a soberba é tanta que ele mata as almas ali. Ele mata, né, as ovelhas com a soberba, com a arrogância, com a jactância, né? E não tem coragem de deixar ali uma oferta, né? Ele oferta mostrando que ele tem dinheiro, mas não sabe deixar uma oferta, né? E ir lá e falar assim: "Oh, meu irmão, né, me perdoa, né? Se eu te humilhei, se eu fiz alguma coisa que não te agradou, me perdoa. Me perdoa." Então, é bem complicado. Então, quando acontece o quê? E aí, de novo, vamos falar essa parte. Deixe sua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-se com seus irmãos. Depois volte e apresente a sua oferta. Tem gente que humilha, que xinga, que persegue, que calunia, que faz bolinho. Não tem humildade, sabe? De pedir perdão, né? E, igreja, é tão bom quando você consegue enxergar que você está errado e pedir perdão. Isso aí é só para quem serve a Deus, filho. Quem não serve a Deus, que é soberbo, que serve a carne, que fica lambendo o homem na igreja por causa de cargo, esse aí não consegue, sabe? Ele é tão carnal que ele consegue o quê? Agradar ao homem que tem posição e dinheiro, mas não consegue servir de exemplo de humildade para aqueles que não têm, né? Mas, naquele grande dia, eles vão dar conta de si, né? E é quando Jesus diz, né? No 25. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levar ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. E lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Então, Jesus está falando, você está devendo? Então paga, né? Paga. Isso aqui representava a moeda romana, né? Que era de cobre. E a gente tem que ter muito este olhar, né? De humildade, de se conciliar. E não é fácil, igreja. Não é fácil, não. Sabe?
Não é fácil, porque a gente tá lidando com pessoas, e pessoas muitas vezes são perversas, né? São arrogantes, têm jactância, são soberba. Mas se eu e você quer entrar no céu, a gente tem que ser a diferença. A gente tem que ser o sal da terra, tem que ser a luz do mundo, né? A gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas, nós cumprindo a lei. O homicídio, a gente vai ser humilde. O homicídio aqui é totalmente você chegar uma faca e matar. Não, você mata com palavras, com situações terríveis, né? Então é terrível. Vamos nos analisar, né? Desse o adultério. No 27. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterás, mas lhe digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance fora. Melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se toda a sua mão direita fizer pecar, corte e lance. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ele todo para o inferno. Você vê que fala muito aqui de inferno, né? De ser lançado no inferno. Então, é uma hipérbola, pode-se dizer. O hipérbola é quando é algo bem aumentado. Não que você vai arrancar, furar o olho, né? Se mutilar. Não está falando de, literalmente, da sua mutilação física. Ele está falando que um exemplo, que você, né? É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir para o inferno. Então, assim, se você vê, né? Você vai cair em adultério, evite, porque adultério é algo terrível, né? A palavra do Senhor diz que o adultério assim, olhar para uma mulher e desejá-la. Você olhar para uma mulher e você falar assim, nossa, mas a Maria é bonita. Nossa, a Joana é bonita, é uma coisa. Agora você ficar insistindo e olhando, nossa, a Maria é bonita, olha que corpo, não sei o quê. Ali você já vai estar trazendo na sua mente pensamentos e sentimentos que lhe causam adultério, né? Você vai estar praticando, né? É um ato que o Senhor não aceita, né? De jeito nenhum. Então, a gente tem que evitar, né? E aí, quando ele diz, né? Que é melhor você ser lançado, né? Então, bom dia. É algo que mais pode o quê? Provocar desejo sexual, né? Se você vai persistir, né? Então, não é legal, né? Mesmo que você pense, mas comenta no seu coração, né? Para ir para a prática, meu filho, é rapidinho. Então, ele dá esse feedback para mim e para você aqui. E ele vai dizer também aqui o divórcio. Foi dito aquele que se for no 31 de sua mulher, deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhe digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Então ele diz assim, ela é adúltera, né? E se você ficar com ela, você vai estar adulterando. E é bem assim, como eu posso dizer para você, é algo bem direto, né? Porque assim, é só em caso de adultério que lhe permite a separação. Fora isso, não tem, né? A imoralidade sexual, não tem como. E é algo bem complicado, porque aí também cabe a parte, né? Quiser perdoar, né? E levar uma vida normal depois. Mas sempre vai ter aquela formiguinha, né? Falando na sua cabeça. Então, você tem que ser muito altruísta mesmo. Tem que ser muito generosa. Ou generoso, né? E aí vai falar aqui sobre o juramento. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpre os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhe digo, não jure de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é a estrada dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja assim, sim ou não. O que passar disso é procedência maligna. Ele tá falando assim, não adianta você ficar jurando. Eu juro que eu vou te dar, eu juro que eu vou comprar, eu juro que eu vou... Jurar para quê? Você vai jurar por quê? Se Jesus disse, o próprio Deus falou assim, eu juro por mim mesmo. Porque o homem é mentiroso, então eu não vou jurar por ninguém. Então eu vou ficar jurando. Então gente que jura, eu juro, Deus sabe. Isso é uma mentira deslavada do cão. Então você não tem que jurar. Você tem que ter palavras. Sim, sim, não. Eu vou.
Aí acontece o imprevisto, eu não posso ir, me desculpa, mas eu estou lhe avisando que eu não posso ir, é diferente. É sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Então, maligna por quê? Porque aí o diabo, ele vai estar o quê? Atuando, né? Jesus preferia que não houvesse juramento e a verdade fosse sempre dita. Então, Jesus assim, não fica falando, eu juro, tal. Não, fala a verdade. Eu não posso ir, eu não vou, eu não consigo, eu não tenho. Gente, é tão chato quando alguém fala pra outra assim, eu vou te dar tal coisa, vai lá, e a pessoa não vai dar, e fica enganando a pessoa. E a pessoa cria expectativa, isso é muito ruim, né? Então, se você vai dar, dá. Se você não tem pra dar, não dá. Fala a verdade, eu não tenho, não posso, mas eu vou me esforçar pra tentar conseguir, mas no momento eu não tenho, isso não é vergonha, né? A humildade, isso gera humildade, e nem todo mundo tem. E aí ele diz bem assim, porque daí, se você fica enganando, isso já é do diabo. Aí o diabo já entra, já faz festa, e aí não é de Deus, né? E aí diz assim no 38, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu lhe digo, não resistam aos perversos, se alguém o ferir a face direita, ofereça-lhe também a outra, e se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa, se alguém forçar o caminho com ele, uma malha, vai com ele duas, dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseje pedir-lhe algo emprestado. Então, a igreja, ele está deixando bem claro, né? Esse recrutar aqui, esse verso, vocês ouviram que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu digo, não resista ao perverso, se alguém o ferir na face direita, oferece a ligueza. Se alguém quiser processá-lo, tire a túnica, né? E se alguém forçar a caminhar com ele, né? Uma milha vai com ele duas. A gente lembra que quando Jesus ele estava preso, né? Os soldados falaram o que para aquele Simão Sirineu? Leve a cruz com Jesus. Pegue a cruz, vá levar, leva. Ele foi recrutado para carregar a cruz com Jesus. Ele não teve nem para onde correr, ele foi levar. Então ele teve que levar. Mas o que significa? Não foi algo voluntário, foi algo forçado. Então assim, ele diz assim, vai com ele duas milhas. De quem lhe pede e não volte as costas aquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Quando alguém vai pedir alguma coisa para você, se você puder ajudar, ajude, né? Se você puder fazer, faça, né? Porque é melhor dar do que receber. Quem pede é porque precisa. E quando você pede, você leva o não, é muito chato. Eu detesto ganhar não e detesto falar não para os outros. Porque eu vejo alguém pedir é porque alguém precisa, né? A palavra diz assim, o que sua mão direita faz, a sua esquerda não precisa saber. Faça, né? Se alguém chega assim, olha, tem como você me dar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão? Não dá. Tem coisas que não conseguimos, né? Compra isso pra mim, compra um carro, compra uma casa no seu nome. Foge, não empreste o teu nome. Mas, que você puder ajudar. Diz assim, o amor aos inimigos. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhe digo, ame o seu inimigo e ore por aqueles que o perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai, que está no céu. Porque ele fez raiar o sol sobre os maus e os bons e derrama chuva sobre os justos e os injustos. Se vocês amarem aqueles que o amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos? O que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso, portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês, né? Então, ele está dando vários exemplos aqui, né? Ame os seus inimigos e ore por ele. É duro quando alguém te calunia, te persegue, te bate na sua cara, te judia, não sei o quê. Mas quem é o servo aqui? A gente vai ter o que orar. Igreja, uma coisa é você orar. Outra coisa é você esquecer. Não adianta vir com essa conversa. Irmão, não, irmão, a gente não esquece, porque a gente não tem amnésia, ninguém tem problema de cabeça. Tudo de ruim que fizeram pra você, você vai lembrar. E tudo de bom que fizeram pra você também, você vai lembrar. Só que cabe a mim e você fazer o quê? Orar e interceder, né? Porque quem tá indo pro céu é eu e você. Então a gente vai fazer o quê? Vai estar orando, né? Por aqueles que nos perseguem, não é fácil. E ele diz assim, né? Para que quê? Para que vocês venham a ser filhos de Deus, né? Porque ele faz raiar o sol e a chuva nascem sobre os bons e os maus. Mas a diferença está na sua atitude, no seu comportamento, né?
Ele diz assim, aqueles que amam, que recompensa receberão. Eu amo a minha amiga porque ela nunca me fez nada, sempre me ajuda. É normal. Agora amar o seu inimigo. Não é fácil na igreja. E muitas vezes a gente ira, a gente fica injuriado quando a gente lembra da situação. Não se sinta mal por isso, porque você é carne, nós somos carne. Mas aí o amor do Senhor nos constrange, né? E aí a gente quer ir para a glória, quer ir para o céu, então a gente tem que perdoar. E não é fácil. Igreja não é fácil, sabe? E aí diz assim, até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo? Mas até os pagãos fazem isso, portanto, sejam feitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Quando eles falam dos publicanos aqui, o publicano era aquelas pessoas que cobravam impostos, né? Então, a gente vê que tem uma passagem na Bíblia que está em Lucas 18:9, que fala do publicano. E o publicano tá lá orando e tá lá o fariseu, né? Aí o publicano, o fariseu, eu oro, jejum, blá, 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 se achando, cheio de si. E o publicano não tinha nem coragem, meu Deus, eu não tenho nem coragem de olhar pro céu, eu tenho vergonha, me perdoa que eu sou um pecador. Então o publicano sabia que ele era um pecador. E agora o fariseu era hipócrita, nem sabia, ele estava se achando, né, porque ele era cheio de si. E aí a gente vê também um exemplo de um publicano, que é um cobrador de impostos, que é Zaqueu. Zaqueu, ele era publicano e ele tinha outros cobradores de impostos que trabalhavam para você. E aí chega, quando Jesus chega perto da casa de Zaqueu, Zaqueu ele sobe numa figueira brava. A palavra relata que Zaqueu era de pequeno porte. E quando ele sobe para ver Jesus, porque com certeza ele já havia ouvido falar de Jesus, né, que fazia milagres e maravilha, mas os publicanos, eles eram desprezados, porque eles cobravam, tinha muitos que era assim, porque eles tinham que cobrar e dividir para Roma, tinha que dar o imposto. Então, assim, se eles tinham que dar R$1 para, vamos supor, um centavo para Roma, eles cobravam 2. E um ficava com eles, um entregava para Roma. Então, eles tiravam, né, vantagem. E aí diz que quando Jesus fala assim, Zaqueu desce, convém fazer morada na tua casa, ou seja, ele desce, mas ele já desce diferente. Então assim, ele teve que descer, e ele desceu, ele fala assim, Senhor, se eu roubei alguém, né, se eu defraudei, eu vou devolver na lei de Moisés, porque tem a lei de Moisés, e na lei de Moisés, eles tinham que devolver 5 vezes mais, né, se alguém roubasse. Então ele desceu transformado, entendendo que tudo aquilo que ele tinha não tinha mais graça, né? Porque Jesus entrou na sua casa, veio mudança. Então ele não tinha que apegar com o material, né? Então ele tinha algo espiritual, ele estava agora almejando o céu. Isso é importante, né? Um publicano conseguiu enxergar isso, né? Isso é tremendo. Então, para mim e para você é isso, né? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos que estão fazendo, né, demais? E até os pagãos fazem isso, portanto, sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Então, assim, e saudar, né? E às vezes a gente tem muito disso. Às vezes fala com a pessoa, oi, boa tarde, a pessoa finge que não te vê. Fala, boa tarde. Você vai ficar insistindo, Senhor? Deus viu, Deus, ele sabe. Ele conhece seu coração, seu caráter, sua pessoa, sua índole, né? Então, isso é o que conta, entendeu? Mas por isso que a palavra do Senhor diz aqui no que a gente estudou hoje, as bem-aventuranças. Nós somos bem-aventurados porque servimos Jesus. Nós somos bem-aventurados porque conhecemos a palavra do Senhor. Nós somos bem-aventurados porque nós temos um coração puro, pois os puros verão o reino de Deus. E tenha sempre em mente, né? Bem-aventurados pobres em espírito, pois dele é o reino do céu. Nós temos que ser pobre. Pobre, esse pobre aqui, não quer dizer que você é miserável. Pobre, humilde na presença do Senhor. Isso é muito importante para que eu e você venha se chegar cada dia mais ao Mestre. Amém? Que essa palavra possa falar melhor aos vossos corações. Que a bênção e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês hoje e sempre. Amém. Mateus 5, hein? Mateus 5. Deus abençoe. A gente lê Mateus 5:1, do 1 ao 48. Bom dia, fica na paz.